Bem-vindos, meus amigos, a essa quarta parte. É só para fazer um disclaimer aqui do que aconteceu entre a última aula que eu estava gravando e essa. Eu tive uma curiosidade para entender um pouquinho sobre essa questão do DBML, né? Então, assim, só para vocês entenderem, tá? Porque eu quero passar para vocês isso aqui. Então, enquanto terminei a aula e comecei essa outra, eu encontrei algumas extensões. Eu não vou passar para vocês agora, posso até passar rapidamente também as extensões, mas ali para que vocês possam ver. Porque eu atualizei as minhas entidades, tá? Só para vocês entenderem. Eu defini, por exemplo, aqui que ele é increment, porque é auto-incrementado. Defini aqui que, por exemplo, o username not null. Defini que o e-mail também, ele, quando você cadastra, ele não pode ser nulo. E eu defini que ele é único. Depois eu defini que o password eu acho que já tinha definido que ele tem um padrão default 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí a role, eu dei uma atualizada aqui, que eu defini que a role, o perfil inicial quando você cadastra, ele é do tipo usuário. Mas eu coloquei uma nota aqui que ele pode ser administrador, ele pode ser parcial e ele pode ser usuário, tá? Que ele só vê. O parcial ainda grava algumas coisas, vamos dizer assim. Tá? Ele consegue cadastrar para a conferência. Aí eu coloquei a data de criação, eu defini como default como current timestamp, e o restante, né, defini um e-mail aqui, um índice para o e-mail, porque como ele vai fazer, você vai poder procurar por e-mail também, e o e-mail ele é único, na hora de cadastrar, ele percorre todos os e-mails para ver se ele pode cadastrar. Então eu defini uma chave para, eu defini um índice só para ele, só para isso, tá? Eu não sei se de repente o SQLite, quando eu defino um único aqui, ele já cria um índice também. Mas na dúvida, eu vou deixar aqui informado, tá bom? Aí eu coloquei aqui, fiz a mesma coisa, a mesma atualização aqui. Ctrl, e aí aqui eu quero colocar um outro atributo, por exemplo, também, que eu vou chamar ele de... Aqui a forma de pagamento, assim, já que apareceu ali, né? Payment type, que ele pode não ser nulo, ele vai ser sempre em dinheiro, nesse caso aqui, tá? Como eu estou fazendo especificamente, mas você poderia até definir esse cara aqui também, ó. Só que assim, se ele for cartão, tem que marcar outras informações, tá? Se for Pix, também, mas eu não vou deixar esse cara aqui não, tá? Aqui eu quero colocar se ele foi conferido. Só um pouquinho. O gato estava estragando o chroma aqui. Então, assim, verified boolean falso note verificado. É isso, tá? Então eu coloquei aqui se ele tiver verificado ou não. Eu já deixo o padrão como falso, porque ele não foi verificado, tá? O verificado é quando o administrador verifica aquilo lá, tá? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, uma noção bem rápida. Então, assim, o administrador parcial, ele cadastra o pagamento. Depois que ele cadastrou o pagamento, aí ele fica numa área ali, ele fica reservado, mas ele não aparece para o usuário final, tá? Ele só vai aparecer para o usuário final a partir do momento que ele estiver verificado, tá? Sabe aquelas transações que quando você deposita o dinheiro, mas o banco ainda não conferiu? É isso, tá? Aí depois de verificado, você pode, inclusive, colocar aqui um campo de observação, tá? Tá faltando aqui algumas coisas que também eu acho importante. Aqui, eu não ia colocar agora, eu ia deixar para fazer, de repente, uma migration, foto, teste, link da foto, perfeito. E a mesma coisa aqui. Então, como é sempre no papel, a pessoa faz o papel, tá? Então, a mesma coisa que eu vou colocar. Deixa eu ver. Ele até colocou de novo, ó. Foto. Opa. Foto. Ele do tipo teste. Ele até escreveu para nós, ó, link para a foto do comprovante. Isso é inteligência, tá? Então, assim, o restante basicamente ficou a mesma coisa. Então, assim, só para vocês entenderem que agora eu tenho aqui, eu vou em extensões, eu coloquei em DBML, por quê, pessoal? Aqui, ó. Tá. Então, eu coloquei um DBML Formatter, que tem aqui dentro. Aí, Diagram Visualizer, que é esse cara aqui.
DML Language está instalado. Eu coloquei Database Design também, está instalado. Eu coloquei aqui VS Code. Esse cara aqui, para vocês terem uma noção, deixa eu só ver se eu consigo. Ó. E quando a gente coloca essa extensão... Não. Quando a gente procura aqui DB, esse cara aqui, ó, ele já vem uma série de extensões, tá? Foi isso que eu coloquei? Eu acho que foi. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Esse Database Design, tá? Ele é um pack. Então, ele já vem várias extensões. Eu tirei o que não me interessa, tinha outras coisas que tem. Mas o que for de DML, você pode até instalar para você chegar nessa mesma ideia que a gente tem aqui, tá? Então, procura Database Design e vocês vão chegar lá onde vocês precisam, tá bom? Então, esse aqui. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho, tá? Para vocês verem. Vou rodar, aí vocês pausam para vocês verem o que eu fiz aqui. Lembrando que você precisa projetar para o seu, tá bom? Vou tirar esse design daqui. Não sei se salva ou se não salva, mas quando você abre o DMML, você clica aqui, ó, show, tá? Aí ele não vai aparecer. O que eu fiz aqui para aparecer foi dar uns enters, tá vendo? Aí ele processa um pouco, tá? E aí ele aparece, tá? Ele não salva o design, tá? Provavelmente ele não salva, tá bom? Mas, ó, bem interessante o processo dele, tá? Vou fechar esse cara aqui, salvar. Vamos fazer lá o nosso... Eu vou colocar aqui fix dpml. Commit. Commit também. Esse cara aqui, commit editing. Tá, ele deu um design ali, mas ele não permitiu. Fix dbml. File fixed. Porque eu troquei a extensão, ó, tá vendo? De TXT para dbml. Ele fez alguma coisa lá que eu não sei o que ele fez, não, ou que eu cliquei. Bom, voltamos ao nosso servidor. Então agora nós vamos para a nossa estrutura de arquivos. Feito isso. Tá? Então tá bom. Então vamos começar aqui. Vamos voltar ao que a gente precisa. Nós fizemos uma pausa aí de acho que de uns 2 vídeos sobre o nosso banco de dados, porque eu precisava ter a noção do que eu ia fazer, tá? Porque eu preciso do banco de dados para projetar aquilo que a gente vai construir. Porque eu preciso, primeira coisa, nós temos 3 coisas aqui. Eu vou fazer o caminho base, tá? E depois a gente vai incrementando esses caminhos base. Então, para começar aqui, lembrando sempre que... vamos fechar esses caras aqui. Fechar, fechar. Esse aqui tem até um run, né, para fazer. Mas como a gente já colocou lá no nosso modelo, então talvez aqui, talvez, não sei, mas se perca até a necessidade. Posso sair daqui, não tem problema. Tenho minha rota, deixa eu ver se está funcionando ainda. Aparentemente está funcionando. E aqui, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso... só para a gente entender como que a ferramenta pode auxiliar a gente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou pegar esse cara aqui, ó. Só para vocês entenderem como que a gente vai processar. A partir dessa entidade, quero construir o arquivo de rotas, de controller e model. Ponto. Daí eu jogo a entidade aqui. E deixo ele processar, tá bom? O que eu fiz foi copiar e colar. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou deixando ele criar para mim os arquivos. Eu não vou fazer todo ele, tá? Sim, nós vamos por parte, tá bom? Mas eu vou para o que eu tenho a noção. Ele fez o get, certo? Ele fez ele fez o get geral. Depois ele fez o get o único, e ele fez o get all, get by ID. Aí vamos colocar aqui continue. Só ver aqui as minhas... ele tá com pouco, ó. Vamos jogar isso aqui no máximo.
Então, tá bom. Também o que ele fez aqui para nós? Então ele criou user models, tá? E nós não vamos fazer assim, tá? Só para vocês saberem. Tá certo? Depois ele fez lá o controller. Deixa eu ver. E ele nem usou em ECMAScript também, tá? Nós vamos precisar fazer isso. Certo? Então ele fez aqui o getAll. Beleza. Depois ele fez o getById. Tranquilo. E depois ele fez o create, certo? Depois ele fez o update e o remove. Tá bom. Depois ele fez as rotas. Ele deu um errinho ali. As rotas, tá? Então ele fez o pedido todos create, update e o remove. E depois o router, ele jogou tudo lá dentro. Tá bom. Então assim, é que a ordem, a gente tem é um pouquinho mais complicado, mas ele fez do banco de dados para depois o controller, tá? Então, vamos começar olhando para esse cara aqui, para o nosso controller. E depois do controller a gente consegue ir voltando, tá bom? Então, vamos para cá. O que eu vou fazer? Dividir meio a meio essa tela. Certo? Esse cara aqui a gente joga para cá também. Então, dentro da pasta de controllers, eu vou fazer aqui um novo arquivo. E eu vou colocar user controller .js. Perfeito. Aí aqui, eu vou até tirar essa aba aqui para ficar mais fácil. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Aqui, ele não está criando ele está criando eventos separados. Então, tá vendo? Ó, cada um é um. Então, eu não estou exportando por default. Existem várias maneiras da gente construir isso. Tem uma outra maneira também que eu vou até trazer para vocês aqui para a tela, que é justamente o teste, tá? Olha como que ele fez, que nós fizemos. Então eu criei separado user const, tá vendo? É uma outra maneira que a gente tem também de construir, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então nós vamos fazer isso separado. Então nós vamos usar o ECMAScript, porque nós definimos lá, tá? Usar o uso do try-catch para a gente começar a trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui, só para a gente começar, eu quero esse... Ué, não tem getAll não? GetUser, esse cara aqui, ó. Porque é o mais facinho que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Então joga para lá. Então eu vou fazer assim. Opa. Export. Export. Não. Export. Aí a gente vai ter const. GetUser. Users. Certo. Aqui dentro, o que a gente vai ter? Sempre um bloco de try-catch. E aqui a gente vai fazer console.log error. Esse cara aqui aparece só ele aparece só para o programador, tá? Não vai aparecer para o usuário. Lá para o usuário vai aparecer internal error server, error server. E aqui eu vou colocar controller. Esse cara aqui eu não preciso deixar aqui, mas eu preciso, às vezes quando dá erro, eu preciso saber onde está dando erro, tá? Bom, esse cara aqui, o que a gente tem? A gente vai ter assim, depois buscar os usuários no banco de dados, tá? E esse cara aqui a gente vai retornar assim, ó. Res.status JSON get users. Aqui eu vou devolver os usuários, tá? Beleza. Então, a primeira parte está feita. Aí nós vamos criar um outro arquivo que é o de rotas. Então eu venho para cá, rotas. Aqui nós vamos ter aqui um novo file, user_hosts.js. Esse aqui vai exigir para nós um pouquinho mais de atenção, tá? Deixa eu pegar aqui. Então aqui nós vamos ter import express from express, tá? Aí eu não vou importar esse cara aqui ainda não. Depois a gente vai ter lá const router, ele vem do express router, perfeito.
E aí aqui eu tenho que importar. Agora eu vou importar. Então, import alguma coisa from, volto uma pasta, controllers barra usercontroller.js. Certo. O que eu vou importar de lá? Qual a única coisa que eu fiz? Get users. Tá? E aí aqui a gente vai começar a definir router.get a raiz. Eu vou pegar a raiz, eu vou pegar aqui, ó. Então, certo. Opa, da raiz barra users. Tranquilidade. Certo. E aqui a gente vai export the full router. Certo. Beleza. Depois a gente vai completando essas coisas, tá bom? Eu vou completando para ir desenvolvendo as nossas telas, tá bom? Certo. Só para a gente poder fazer uma outra coisa aqui, dentro desse router aqui, para simplificar. Então, eu vou desenvolver uma parte por vez. Isso aqui já está funcionando lá do jeito que a gente precisa. Dentro de controllers aqui, eu vou criar um novo arquivo, eu vou colocar paymentController.js, que ele basicamente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar aqui dentro, tá? Payments, certo? Buscar pagamentos no banco de dados, tá certo? E aqui, ó, tem que tomar cuidado. Quando a gente copia e cola, eu vou buscar os pagamentos, todos os pagamentos. Eu vou devolver get payments, tá certo? Tá certo. Cuidado, atualizei aqui. Esse aqui é o principal, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso hosts, tá? Do payments hosts. Eu venho aqui dentro, novo arquivo, payment hosts.js. Vamos importar o Express. Ele já está falando para a gente importar os pagamentos. Vamos tentar importar, não tem problema não. Const router express router, tá certo? Vamos fazer a rota get payments. Eu não quero no singular, tá? E aqui a gente vai exportar por padrão. Perfeito. Então, essa aqui. Se nada deu errado, a tendência é que isso funcione, tá? Só que o que acontece? Eu não quero ficar lotando essa base aqui, tá? O que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero deixar isso aqui mais simples depois, tá? Então, dentro da pasta de routers, na verdade, eu vou criar um index.js. Por quê? Porque aqui dentro a gente eu vou concentrar aqui todas as rotas que eu tenho. Então, eu tenho um import. Novamente, a gente vai ter o Express. É necessário a gente importar o Express. Pronto, tá certo. Eu vou importar as minhas user routers. Eu vou importar os pagamentos, certo? Eu vou precisar desse cara aqui também, essa rota aqui. Eu vou movimentar ele lá para cima. Depois a gente vai fazer os nossos uses. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, uma aqui eu já coloquei payment e aqui eu já coloquei user, deixar no singular. User, porque é da entidade de usuários e da entidade. Então aqui agora o que acontece? Eu vou ter simplesmente que vou fazer router.use. Aqui eu não preciso desse cara aqui, ó, tá? Mas eu tenho o API. Próximo, API Payments, tá certo? Não vou ter esse cara aqui. Então eu usei esses dois e eu vou devolver esse router aqui. Não tem problema que ele tenha os mesmos nomes aqui, tá? Como ele vai importando, ele vai criando stacks, então ele fica fácil. E por fim, eu vou aqui no meu servidor, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou passar para a parte do import. Então, eu vou importar o meu root hosts from hosts index.js. Perfeito. E aqui a gente simplesmente
vai utilizar ele. Então, eu vou ter server use express JSON, que é importante, URL encoded true correto, e a gente vai ter nossos roots routers. Bacana, fiz esse acréscimo, porque ele é bem importante, e daqui a gente já consegue utilizar esse cara aqui. Tá? Vamos fazer o nosso teste lá. Deixa eu só ver se está rodando. Está rodando e sem erros, aparentemente. Vamos abrir o Insomnia. Abriu aqui. Posso tirar esse cara daqui, vamos deixar eles aqui, tá? Tá rodando na porta, certinho. Eu tenho diversas rotas aqui, porque na verdade são testes e tem aula aqui no meio também, tá? Então, eu vou ter que get usuário. Aqui eu vou duplicar esse aqui, e só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar assim, ó. Gravação. Eu estou dando nome para as minhas rotas, tá? Get usuário, certo. Ele está bem aqui no meio, ó, onde ele ficou. Pessoal, então o que acontece? Eu estou aqui, primeira coisa, eu venho em portas e copio meu endereço base. Tá, vamos jogar meu endereço base lá. Não sei se ele veio com barra ou não. Aí, qual é o protocolo? Get. Ó, API, se você gente reparar, quando eu abro aqui, ó, tá vendo? Eu estou jogando dentro de API. Quando eu estou aqui, opa, cadê? Vamos ver. User Controller, ele está bem aqui no cantinho, ó. Hosts e User, tá? Então, API, User e dou um send. Vamos esperar ele carregar. Opa, ele deu um erro. Tá? Vamos ver o terminal. Ó, aparentemente aqui não tem nada errado. A porta está pública, vamos ver? A porta está pública, isso aqui tinha que ter funcionado. Dá outro send. Ele não encontrou API User. Vamos tentar achar aqui e eu volto com vocês para simplificar o processo. Se bem que nós já estamos com 22 minutos, né? Pessoal, é simples o que está acontecendo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Ó, lá no meu index principal, eu coloquei, ó, API aqui. Eu usei inteligência, não pensei no que eu estava fazendo. Então, ó, eu tenho que tirar esse cara daqui. Por quê? Aqui é no barra. Dentro do index, eu já coloquei meu API. Então, eu não preciso colocar o API de novo. Ou, se não, eu simplesmente venho aqui, ó, tiro aqui, salvou, e coloco aqui o API. Salvei. Vamos lá no meu Insomnia. Então, eu tenho lá send. Tá lá, get users. Ele já achou para nós, tá bom? Bacana. Vamos ver se a gente consegue achar aqui o nosso... Vou duplicar... Opa! Vou duplicar o usuário. Aí, gravação, get, payment. O que a gente vai? A gente vai trocar a rota. Ó, protocolo get. Esse aqui, como eu dupliquei, não tem problema. Eu quero o meu payment. Dou enter. Pronto, trouxe os meus pagamentos também. Tá funcionando, tá? Então aqui nós estamos com 23 minutos. Passei 3 minutos além do que eu queria. Não posso esquecer aqui, ó. Fit get users and payment. Ctrl Enter. Sinca. Espera carregar. Está lá. Servidor sem erros. Se você olhar, 0 de erros. E é isso que a gente está esperando do nosso servidor. De que ele não tenha erros, tá? Então, eu vou deixar aqui só para a gente entender na ordem. Package JSON a gente não mexeu. Posso fechar. Ctrl B, Ctrl J para limpar a tela. Então, Index Source, nós fizemos algumas atualizações. Tá? Então, vou deixar ele aqui para que você possa ver um pouquinho. Tá? Pausa. Tá? Pausa. Aí as rotas. Aí a gente tem a rota, o index da pasta hosts. Tá?
que ele vai ser um agregador de todos as nossas rotas depois. Se bem que ele vai ser só 2 arquivos, provavelmente, tá? Daí, user controller, beleza. User routers, tá aqui, que nós vamos complementar. Payment, tá? Controller e payment routes, tá? Fecha esse cara, fecha esse cara. E é nesses 2 últimos que nós vamos mexer, tá bom? Fechou aqui, fechou aqui. Então, até a próxima videoaula.